Salve galera, tudo bom? Pessoal, com esse vídeo eu quero discutir algumas coisas, né? Então, pode ser que seja muita coisa para ser discutida, então de repente vocês podem voltar ao vídeo, né? Porque assim, tudo isso está interligado, tudo isso que eu vou falar aqui nesse vídeo está interligado, né? Então é importante que vocês entendam o todo para também entender as partes, né? Então vocês assistem o vídeo todo, se não pegar alguma ideia, volta, né? Então, vamos lá. Eu queria discutir algumas coisas, né? Voltar àquele assunto sobre os sofistas e sobre a relação que os sofistas tinham com a democracia, tá bom? Falar da diferença entre subjetividade e objetividade e, por fim, falar um pouco de relativismo, tá bom? E do poder da palavra, né? Falar um pouco sobre isso. Porque, assim, os sofistas, eles eram relativistas, tá? E assim, só para a gente retomar a discussão, quem foram os sofistas? Sofistas foram pessoas, né, que eram profissionais do saber, né? Eles eram professores, eles ensinavam retórica e conhecimentos gerais, né? E muitos deles, né, eram considerados sábios, né? Então eram pessoas de extrema inteligência, né? E eram referências, né? Pessoas que eram tomadas como sábias, né? Pelas comunidades. Então eles eram pessoas importantes, tá? E assim, eu tinha comentado com vocês que retórica, né? Que era o grande interesse dos sofistas e o que eles ensinavam é a arte de você falar bem, a arte de você conseguir debater, a arte de você conseguir construir bons argumentos, a arte de você conseguir envolver as pessoas com o seu discurso, né? Por isso que ela era algo tão visado, né? As pessoas se interessavam por isso, porque de alguma forma, quando você consegue se expressar, quando você consegue se articular bem, né? Você é, ganha algumas vantagens, né? Seja na vida cotidiana, seja na vida política, na vida pública, né? Então isso será algo importante, tá? E assim, como numa democracia o debate, o confronto de ideias, né? A comunicação é algo fundamental, né? O papel dos sofistas também era um papel de difundir valores democráticos. Então, eles foram importantes para a difusão de valores democráticos, né? Porque eles valorizavam o debate, eles valorizavam a discussão, a argumentação, o confronto de ideias, né? E eles prezavam pelo convencimento, né? Então, o importante seria que as pessoas convencessem umas às outras das suas ideias e não meramente impossem, né, o que elas pensam, né? Então eles também de alguma forma foram importantes para a difusão de valores democráticos. Só que qual é o problema disso, né? Que eu já comentei no outro vídeo, é que algumas pessoas criticavam a retórica. Você ter uma boa retórica não quer dizer que você esteja é, é, do lado da verdade. Isso não quer dizer que você esteja comprometido com a verdade. Isso é um problema. Se uma pessoa que tem uma lábia ferrada mente, convence os outros das suas ideias, né, para o interesse próprio, a gente tem uma série de problemas aí. Então, a retórica não é só coisa boa, né? Tem os seus problemas aí em jogo, tá bom? Mas vamos lá. Os sofistas eles eram relativistas, tá bom? Então, para eles, a verdade tinha a ver com o ponto de vista de cada um, né? Não existia uma verdade absoluta. Então, era como se cada pessoa interpretasse a realidade da sua maneira, né? E isso, de alguma forma, era importante para eles e por isso também eles não viam tanto problema no convencimento. Se eu penso de um jeito e você pensa de outro, né? Que mal tem de eu convencer você da minha perspectiva? Não teria problema nenhum, já que não existem verdades absolutas, tá? Só que essa é uma questão que não é tão simples assim, né? E aí eu vou chegar nesse ponto no final do vídeo. Mas antes disso, a gente tem que entender
a diferença entre subjetivo e objetivo, tá? As palavras têm vários significados, né? Então vocês poderiam chegar para mim e falar: ah, mas professor, objetivo significa uma meta, objetivo significa aquela pessoa que vai direto ao ponto, né? Uma prova objetiva é aquela prova que só uma questão está certa, então ela vai direto ao ponto, não dá margem para outras interpretações e tudo mais. Objetivo quer dizer essas coisas também, mas, como eu disse, as palavras têm vários significados. E um dos significados da palavra objetivo se contrapõe a esse termo, né, que eu não sei se vocês estão familiarizados, que é subjetivo, subjetividade, tá bom? E assim, parece uma coisa complicada, mas não é, né? É bem simples. Subjetividade tem a ver com o ponto de vista de cada um. Objetividade tem a ver com o que não depende do ponto de vista de cada um, né? E aí eu vou pegar um exemplo. 1 mais 1 é igual a 2. Isso é algo que está aí para ser entendido da mesma forma por todo mundo. Não tem outra alternativa, né? Quem enxerga de forma diferente, quem acha que 1 mais 1 é igual a 3, que 1 mais 1 é igual a 11, está errado. Simples assim. Então, se eu digo que conhecimento, por exemplo, é objetivo, eu estou dizendo que existem formas melhores ou mais corretas de interpretar as coisas, existem formas melhores ou mais corretas de entender certas coisas, e o que destoa dessa forma correta ou dessa forma melhor, né, é equívoco, está errado, né? Isso seria a objetividade. Então eu digo, ó, isso aqui, a verdade é assim, 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 né? Isso aqui tem que ser entendido desse jeito. Se você está entendendo de outro, você está equivocado, tá bom? Objetividade tem a ver com isso. E subjetividade tem a ver com a forma como cada um interpreta as coisas, né? Eu estou dizendo que aquilo depende do ponto de vista de cada um. Então, vocês conseguiram reparar a diferença? Num caso, eu estou dizendo que depende do ponto de vista de cada um, do outro, eu estou dizendo que não depende, tá? Eu gosto do exemplo da beleza, né? Tem muita gente que diz que beleza está nos olhos de quem vê, ou seja, beleza depende de como você enxerga as coisas, de como você, das suas preferências, como você interpreta as coisas, dos seus gostos. Então, nesse sentido, se eu disser que a beleza está nos olhos de quem vê, eu estou dizendo que a beleza é algo subjetivo, tá? Se eu dissesse que a beleza é algo objetivo, eu estaria dizendo que a beleza está no objeto. Quem consegue reconhecer que determinado objeto é belo, está certo, e quem não consegue está equivocado, tá bom? Então, assim, os sofistas, eles eram relativistas, ou seja, eles acreditavam que o conhecimento é subjetivo, que o conhecimento depende do ponto de vista de cada um. É óbvio que os sofistas pensavam de uma forma um pouco diferente uns dos outros, que nem todo mundo devia ter essa visão relativista radical desse jeito, né? Mas as coisas iam um pouco por esse caminho. Então, assim, se cada um entende as coisas à sua maneira, se as coisas são relativas, né? Que mal tem na gente convencer os outros do que a gente acha certo. Não teria mal nenhum, tá bom? Para os sofistas, tá? Mas que problema que a gente pode identificar aí, né? Eu usei o exemplo da beleza, né? É muito comum a gente reconhecer que a beleza é algo que depende da visão de cada um. Mas sei lá, faria sentido eu falar a respeito, usar isso falando a respeito da matemática, né? Cada um soma do jeito que quer, né? Cada um divide do jeito que quer, né? Faria sentido esse tipo de subjetividade, né? Levar essa posição subjetivista para tudo, porque assim, muitas das vezes, se eu, por exemplo, se eu achasse que tudo é relativo a esse ponto, eu não poderia dizer que num debate uma pessoa está mais com a razão. Eu não poderia
dizer que uma pessoa está com um posicionamento mais bem fundamentado. Eu não poderia dizer que o posicionamento de uma pessoa num debate está mais próximo da realidade, da verdade. Seria tudo uma questão de ponto de vista. Em muitas questões, parece que a coisa não é tão subjetiva assim, né? Quantas das vezes você viram pessoas discutindo e você percebe que claramente uma pessoa está falando um monte de besteira, né? E a outra está com um pensamento mais coerente, mais bem embasado, né? Mais ancorado em fatos, em dados, né? Então, a gente tem esse tipo de problema, né? E assim, os sofistas, eles eram fascinados pela retórica, né? E eles também achavam, né? Eles eram fascinados pelo poder que a palavra tem de mudar os gostos e os pensamentos das pessoas, né? É por isso que eles achavam que era tudo relativo, que era tudo uma questão de ponto de vista. E se as suas crenças, né? Se a forma como você vê o mundo traz melhorias, né? Para eles, na verdade, tinha a ver com isso, né? Se as coisas que você acredita melhoram a sua vida, trazem melhorias, mudam em algum sentido, verdade para eles tinha a ver com isso, né? Eles viam a coisa desse jeito, né? E assim, eu só para a gente ir encerrando aqui, né? Eu acho que deu para entender a importância que a retórica tem na democracia, né? E quanto os sofistas eram importantes em relação a isso. Eu acho que deu para entender a diferença entre subjetivo e objetivo, que os sofistas eram subjetivistas, eles eram relativistas, né? Eles achavam que a verdade tem a ver com a opinião, o ponto de vista de cada um, e que por isso não haveria problema em convencimento. Repara, toda essa discussão tem vários pontos e contrapontos, né? Por exemplo, eu falei aqui que faz sentido ver certas coisas como objetivas, mas também uma visão objetivista, né, de eu achar que existe uma verdade e quem não entende aquilo daquela forma está equivocado, isso também pode gerar uma espécie de tirania, de eu achar que uma coisa está certa e de que se a pessoa não entende aquilo daquela forma, ela está errada, né? Né? Eu quero impor a minha ideia porque eu acho que aquilo tem a ver com a realidade das coisas, né? Que aquela opinião que eu tenho é uma verdade definitiva e absoluta e eu querer impor isso. Tem esse ponto também, né? Então é importante a gente fazer esses pontos e contrapontos. Mas assim, para fechar, né, aqui o vídeo, para fechar essa discussão, eu queria que vocês pensassem, né, que vocês refletissem sobre uma coisa, para que vocês entendessem o que estava em jogo no pensamento dos sofistas, né? Pensem numa pessoa que tem uma religião, né? Essa pessoa conheceu uma outra de outra religião completamente diferente, assim, nada a ver com a religião que ela tem. E essa outra pessoa chega e fala: olha, a sua fé está errada, né? A verdade está aqui na minha religião, né? Então, assim, a minha religião está certa, né? E a gente sabe que toda religião ela é ancorada numa série de narrativas, de histórias, de discursos, né? Então, o que embasa a religião é uma série de discursos, de ideias, né? Então, essa outra pessoa vai te convencer de que a religião dela está certa. Aí você chega e fala: beleza, eu tenho minha fé, a tua fé é diferente. Eu vou deixar que você tentar me convencer da sua fé, eu vou ficar te ouvindo, né? Eu vou realmente tentar ver se aquilo que você fala faz sentido, né? E aí essa pessoa, né, se abre para para esse novo discurso. De tanto ouvir a outra pessoa falando, de tanto escutar, aquilo que aquela outra pessoa vai falando começa a fazer sentido. E aquilo também vai estruturando a forma dessa pessoa de enxergar o mundo, né?
Então, as coisas começam a fazer sentido a partir daquela lógica, né? Daquele conjunto de narrativas, daquele conjunto de, de ideias, né? E a pessoa começa, não, realmente faz sentido, né? Eu realmente vou ser adepto da sua religião porque tudo está fazendo sentido, né? A gente teria duas alternativas aí, né? E assim, outro detalhe para incrementar mais. Aquela pessoa começa a se sentir melhor acreditando naquele outro conjunto de ideias, né? E aí a gente tem que considerar duas alternativas, duas possibilidades. O mundo começou a fazer sentido a partir daquelas narrativas, daquelas ideias, porque aquela ideia estruturou a forma como a pessoa interpreta a realidade. Isso não quer dizer que a realidade esteja de acordo com aquelas ideias, mas é porque a pessoa ficou tão exposta àquele discurso, aquele conjunto de ideias, que tudo começou a fazer sentido a partir dali. O pensamento daquela pessoa começou a se estruturar a partir daquele conjunto de ideias, né? E aí estaria em jogo o poder da palavra, né? Inclusive de determinar o que a gente julga ser real, né? Então aquela pessoa começa a ter sentimentos, começa a ter sensações, tudo começa a fazer sentido e ela começa a ver sentido naquele conjunto de ideias, né? Ou bem, né? A pessoa começou a ver sentido naquilo tudo porque de fato aquilo tudo era verdade. Então a gente teria duas alternativas, né? Ou a pessoa começou a acreditar porque a palavra, o discurso tem um poder de estruturar a forma como a gente entende o mundo, né? Ou bem, a pessoa começou a acreditar naquilo porque aquilo realmente era verdade. Então a gente tem essas duas alternativas, né? Por que eu contei essa história? Porque os sofistas eles tinham um fascínio tremendo, né? Em relação ao poder da palavra, né? Inclusive, né? Eles entendiam que a palavra, né, o conjunto de discurso tem um poder de determinar a forma como a gente se relaciona com o mundo, a forma como a gente interpreta as coisas, né? E eles, acreditando nisso, eles tinham um posicionamento relativista. Por isso, para eles, não teriam verdades objetivas e absolutas, né? Porque a gente sempre estaria, né, sobre essa influência de como a gente interpreta o mundo por conta do poder que a palavra exerce para nós, né? E aí isso levava eles a valorizar muito a palavra, né? Só que assim, muitos filósofos, né, entendiam que a realidade, né, ela meio que ela tá um pouco para além, né, do que a palavra determina para a gente, né, do que o poder do discurso determina para a gente, e que sim podem haver discursos que sejam convincentes, que sejam sedutores, mas que eles destoam completamente da palavra, independente do que a pessoa acredite ou não, tá? Então, assim, esse vídeo já ficou longo, mas eu queria que vocês se sentissem provocados, né, por essas ideias aí e que refletissem um pouco sobre isso, tá bom? Eu sei que foi muita coisa, mas qualquer coisa vocês assistem o vídeo de novo, tá bom? Abraço, é isso, galera.